Foi. Ok. Acho que agora deu. Olá a todas, que bom. Alguns 5 minutinhos aí de atraso, mas que bom. Tô aqui é Lídia Barros, para você que não me conhece, coach de vida, e vamos mais uma vez em nosso encontro. Muito obrigada pela sua atenção, por você que está me assistindo, que vai assistir posteriormente. Realmente muito obrigada pela sua atenção e pela sua companhia. Eu quero conversar com você hoje a respeito de limitações. Você já se viu diante de situações na vida em que você se viu travada, em que você se viu paralisada, não conseguiu avançar, não conseguiu ir adiante? Você já se viu assim? Já ocorreu com você? Você está diante de um momento que você precisa tomar uma decisão, avançar, ir mais adiante e você não conseguir, você não conseguir avançar? O que será que acontece? Hoje nós vamos falar sobre limitações. O porquê que muitas queridas, muitas pessoas, muitos homens, muitos queridos e queridas param, travam. O que acontece? E isso você sabe que acaba gerando frustração, acaba gerando desânimo. E muitas pessoas acabam desistindo de sonhar, desistindo de lutar, desistindo de crer, desistindo de ir adiante. Porque lutou, tentou, se esforçou e não conseguiu. E quem sabe isso está acontecendo com você. Quem sabe isso está acontecendo com alguém que você conhece. Aqui nos nossos encontros a gente trabalha muito sobre o desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento, superar limitações, vencer medos, aquele estado emocional que para, que trava. E, Lídia, onde é que isso começa? Onde que isso se origina na vida da gente? É claro que existem muitos outros fatores, mas um dos principais fatores que muitas das vezes te limita e impede você de realizar na vida são algumas crenças. Onde essas crenças começam? Como elas surgem? Talvez você já tenha ouvido falar a respeito de crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? O que isso que para, que trava, que limita, que você luta, batalha e não consegue avançar? Será que é algo espiritual? Será que é comigo mesmo? Será que é algum problema? Vamos conversar sobre isso, sobre essa questão que limita, conhecida hoje como crenças limitantes. Essas crenças, isso não começou agora. É importante que você entenda que essas ações que te paralisam não começou agora. Segundo um campo da ciência, da psicologia, que é a psicologia comportamental, esse campo da psicologia vai estudar a respeito de como nós agimos e o porquê nós agimos da maneira que nós agimos. Isso começa muito lá quando éramos crianças, quando nós crescemos, desde a nossa infância, a maneira que nós fomos criados, o ambiente que nós fomos criados, as pessoas que nós convivemos, desde da infância nós percebemos o mundo, a criança percebe o mundo a partir da convivência com outras pessoas, porque afinal de contas é criança, éramos crianças ainda, nossa infância a gente não sabia nada sobre a vida, não é mesmo? E aí foi se percebendo o mundo a partir dos relacionamentos com pai, com mãe, irmãos, familiares, e aí foi crescendo, amiguinhos, escola, e os relacionamentos foram aumentando, e à medida que foi se percebendo o mundo, e o relacionamento não só para com os outros, relacionamento também consigo mesmo, como você se relacionava com você desde pequeno, como você se relacionava com o mundo. E isso criou em nós algumas pontos bastante interessantes. Isso vai despertar, criou em nós desde a infância suposições, criou em nós regras, criou em nós também padrões, jeito de ser, maneira de agir.
Isso começou desde lá da infância. E aí nós crescemos assim, com essas suposições em nós. Eu suponho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo, eu suponho que é aquilo. Criou em nós, foi criado em nós, à medida que fomos crescendo, mediante essa forma que assimila-se o mundo desde a infância, foi criado em nós regras. Não pode isso, não pode aquilo, você não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não, tudo não. É claro que todos nós precisamos, toda criança precisa crescer em estrutura, né, com valores morais, com valores éticos, espirituais, sim, é necessário. Mas à medida que nós fomos crescendo, a maioria de nós, a gente ouviu muito não. Não é verdade? Não pode isso, não pode aquilo, não, isso não é assim, essa cor você não pode usar, isso não pode. Como assim uma menina brincar com carrinho? Menina tem que brincar, né? E por aí vai. Veja, não estou entrando em nenhum momento na questão de gênero, eu estou falando das regras que foram impostas. E a gente foi crescendo debaixo de todas essas regras e foi estabelecendo padrões, jeito de viver. Padrões que foram se repetindo ao longo da nossa vida, da sua vida. Esses padrões, eles vão criar em você, criou em você as certezas que hoje você tem. Essas certezas que hoje você tem da vida, essas certezas que você traz, não começou agora, veio sendo construída em você. E é importante você entender isso, para que você comece a perceber o porquê hoje, muitas das vezes, você se vê limitada, travada, parada, diante de situações da vida que você poderia estar vencendo, que você poderia estar tendo sucesso, que você poderia estar indo muito mais além hoje. Quem sabe hoje você poderia estar num outro estilo de vida, numa qualidade de vida muito melhor. Quem sabe hoje você já poderia ter terminado seus estudos, concluído a faculdade, estaria fazendo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, mas parou lá atrás e foi parando na vida. É um tema muito importante trazer isso para vocês, porque a maioria das pessoas, e eu vivi isso, eu falo isso por experiência própria, e em momentos importantíssimos da vida parou, travou, não conseguiu ir para frente. E muitos estão parados nesse momento da vida até hoje. Quem sabe você que está assistindo, chegou aí numa idade tão bacana, nos seus 30, 40, 50 anos, e não conseguiu realizar ainda os seus sonhos, não conseguiu realizar as coisas que você tanto quis para a sua vida. E você não consegue entender por quê. E essa é uma das razões. Porque existem limitações, bloqueios que nós trazemos conosco desde pequeno e precisa ser conhecido e ser trabalhado. Então, quando se chega na fase adulta, agora que você entendeu, quando se chega na fase adulta, já se chega com essas certezas. E muitas das vezes, minha querida, que vai assistir, meu amigo que me acompanha, muito obrigada, muitas das vezes são essas certezas, exatamente essas certezas equivocadas, essas certezas que foram construídas em nós, certezas equivocadas que nos impedem de avançar. É aquela pessoa que tem o sonho de tirar habilitação, que sonha dirigindo, que sonha ter essa autonomia, essa autoconfiança, essa liberdade de dirigir, de pilotar uma moto, mas já foi não sei quantas vezes na autoescola, mas nem consegue entrar. Se entra, faz a matrícula, faz uma aula ou outra e depois desiste. E aí vai se frustrando. Se tira a habilitação, não consegue dirigir, não coloca em prática. Passou por todo o processo, fez tudo certinho, foi aprovada, pegou a habilitação, mas não consegue dirigir. Já fez aulas complementares, aulas particulares para tentar vencer o medo e não consegue, mas espera aí, mas conseguiu tirar a habilitação. Pensa, mas conseguiu, é um exemplo muito comum dentre tantos outros. E quem sabe você está vivendo isso. E aí a pessoa tirou a habilitação, fez tudo certo, mas não consegue dirigir.
não consegue ir para a prática efetiva. Mas ela conseguiu fazer as aulas. Ela venceu uma das etapas mais difíceis. Então tem um bloqueio, tem um impedimento. E esse impedimento nada mais é do que essas certezas que são construídas em nós, que foram sendo construídas em nós desde que nós éramos pequenos. E agora essas certezas, agora que a gente já adulta, essas certezas se transformaram em crenças, e essas crenças podem ser de dois tipos. Ou essas crenças, ou essas certezas, essas crenças podem ser crenças que te levam para frente, ou essas crenças te trazem para trás. Ou essas certezas, que agora adulto chama-se crenças, ou essas certezas, ela vai gerar em mim e em você a certeza que você pode, que você consegue, que sim, é possível, ou essas certezas que ao longo da vida foi construída em você, dentro da sua mente, vai dizer para você, não, você não pode, não, você não consegue. Inconscientemente, mas as atitudes vai mostrar isso. Não, isso não é para você. Quem é você? Não, você não pode. Não, isso não é para você. Você não consegue. Você nem terminou os estudos. E aí, essas certezas equivocadas vão trazer essas limitações, vão gerar as impossibilidades. E quem sabe, você que está me assistindo vai ver esse vídeo, quem sabe você se encontra no dia de hoje assim. Um adulto que tem potencial, tem tudo para vencer, tem tudo para conquistar, tem tudo para avançar, mas não está avançando na vida, não está conquistando, não está conseguindo vencer. Agora você entende um dos impedimentos, e esse tipo de impedimento, que são essas certezas erradas, essas certezas equivocadas, que geram essas crenças que trazem limitações, é um dos impedimentos mais comuns que eu trabalho com pessoas e eu vejo na maioria das pessoas. E repito, eu falo por causa própria porque eu vivi isso por muito tempo. E eu aprendi como resolver isso, eu aprendi como superar isso, eu aprendi como trabalhar isso e superar e vencer. E você pode aprender isso. Por isso é importante você olhar para dentro de você e começar a pensar, mas poxa, o que me limita? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo vencer? Por que eu não consigo conquistar a minha casa própria? Por que eu não consigo conquistar o meu carro? Por que eu não consigo continuar os meus estudos? Por que eu não consigo viajar? Todo mundo viaja. Você nunca fez essa pergunta? Por que eu não consigo viajar? Né? Aquela meu conhecido, aquela minha conhecida, aquela minha amiga, meu Deus do céu, tem um poder aquisitivo até menor do que o meu e passeia e viaja. Por que eu não consigo? Um dos motivos é exatamente esse. Porque essas certezas erradas, essas crenças, certezas erradas que geram essas crenças, acabam limitando, sejam todas bem-vindas, acaba limitando você. E aí o tempo vai passando e quem sabe você se encontra frustrado, preso, presa, amarrado. E não vai, você tá patinando, aquela sensação de estar patinando na areia. Acontece com você? Tá patinando na areia. E o tempo tá passando. Dali a pouco, quem sabe, você já tá até pensando em desistir, né? Não, deixa pra lá. Eu não consegui até agora, tá ruim, mas tá bom. Bem, isso pode ser mudado. E é por isso que você está aqui comigo. É por isso que você me acompanha, é por isso que você me segue lá no meu canal, Instituto Lídia Barros, é por isso que você está aqui, porque eu sei que você quer mudança. Eu acredito que você quer mudar essa situação, eu acredito que você acredita em você, eu tenho certeza que você olha para você e lá no fundo você vê uma pessoa capaz. Lá no fundo, lá dentro de você, você vê uma pessoa que pode fazer. E isso é maravilhoso. Isso é uma energia, é uma força, é uma fé que você precisa usar a seu favor. Usar a seu favor. Não importa a idade que você tenha.
E já é uma crença limitante, já é uma certeza errada. Quando muitas das vezes, muitos queridos falam, não, mas isso não é para mim. Eu já tô velho, isso não é para mim, nada entra mais na minha cabeça. Entra sim. Se você quiser, você pode mudar isso. Se você quiser, você pode mudar essas certezas erradas e começar a desenvolver novas certezas. A imagem que você tem a seu respeito faz diferença sobre os seus resultados. E isso é maravilhoso. Agora, olha, quando muitas pessoas se veem nesses momentos de limitação, nessa situação de limitação, muitas pessoas desistem de si mesmas. Tem gente que fala assim, não, eu nem vou ver nada, eu nem quero nem saber, não, isso aí é balela, não, isso não funciona. E isso já é uma mentira, isso já é o medo tomando a frente, dizendo para você que isso não é para você. Mas isso é mais uma crença limitante. Muitas pessoas podem dizer, mas Lídia, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho memória boa, eu tenho uma saúde boa, isso não é para mim. Você pode ser uma pessoa inteligente, eu acredito, você pode ter uma boa memória, você pode ter uma boa saúde, sim, com certeza, e ainda assim você ter essas limitações em você. Porque o fato de uma pessoa ser inteligente não significa que ela é uma pessoa de sucesso. O fato dela ter saúde não significa que ela é uma pessoa de realização, uma pessoa de sucesso. E quem não quer ter resultados bons? Seja sincero. Quem não quer ter sucesso na vida? Quem não quer ter resultados bons? Aonde você trabalha, lá onde você trabalha, você não almeja ganhar melhor? E para ganhar melhor, você não tem que avançar, você não tem que se destacar, você não tem que ser uma pessoa ao qual quem está acima de você deseja você na equipe, quer colocar você para liderar? E como você vai liderar? Como você vai estar à frente? E ao chegar lá, como você vai se manter e continuar evoluindo com tantos bloqueios de impedimento? Como você vai evoluir? Como você vai crescer na sua vida profissional, na sua vida sentimental? Como você vai crescer lá onde você congrega, enfim, onde você trabalha, no meio onde você convive? Como você vai crescer em você mesma, em você mesmo, com tantas limitações, com tantos bloqueios? Lídia, é possível mudar isso? Sim, é possível. O primeiro passo é você começar a entender que isso não é necessariamente, não é uma questão espiritual. Você não deixou de ser ser humano, você é um ser humano. E como ser humano, você não começou sua vida agora, nesse exato momento. Sua vida começou lá desde que você estava no ventre da sua mãe. E cientificamente, desde que nós estávamos no ventre das nossas mães, nós começamos a absorver o mundo, a assimilar o mundo em simbiose por aquilo que as nossas mães passavam para nós. Aquilo que sua mãe sentia, aquilo que sua mãe pensava, a forma que sua mãe recebeu a gestação, tudo isso faz diferença. E mesmo que muitas pessoas possam dizer que sabe, está dizendo, isso tanto faz como fez, já estou na idade que estou agora não faz diferença. Não faz diferença? Então diga para mim, por que não está avançando? Você é feliz? Ah, mas muitos podem dizer, mas então ninguém é feliz. Sim, tem pessoas que são felizes. Tem pessoas que são felizes. Eu sou feliz e eu posso dizer para você que um dos segredos para ser uma pessoa feliz, primeiro, não é depender de nada aqui fora. Não é depender de circunstâncias aqui fora. Um segundo segredo para ser feliz não é depender dos outros. Ah, eu só sou feliz se eu casar, eu só sou feliz se tiver alguém. Não. A felicidade não pode depender de outra pessoa, porque a felicidade ela precisa estar dentro de você. Ela está dentro de você e ela precisa ser alimentada, é como uma planta, ela precisa ser alimentada. A felicidade é um estado espiritual, uma emoção, você tem alimentado ela? Como você alimenta a felicidade? Felicidade não é alegria, alegria é o momento. Que tá legal, que alegria. Mas a felicidade é algo muito mais intenso e é possível sim. É possível. Tanto
quando nós olhamos para nós que somos cristãos, quando nós olhamos à luz da Bíblia, como na prática é possível quando a gente busca por isso. Quando você aprende que ao se conhecer, você começa a entender que a sua vida não começou agora nesse exato momento e exatamente o que você é hoje, com todo respeito, se você me permite, exatamente o que você é hoje é o resultado de tudo aquilo que foi construído em você. Você é um sucesso ou um insucesso? A sua vida é um fracasso ou um sucesso? Porque a resposta disso é o resultado do que foi construído em você. A resposta disso é o resultado das sementes que você tem plantado. E as primeiras sementes que a gente planta é dentro da gente. Que tipo de semente? Se a colheita, né? Tem aquele grande coach, pregador norte-americano, ele fala: se a colheita não está te agradando, é melhor você prestar atenção no tipo de semente que você está plantando. Porque a colheita é a resposta da semente que você plantou. Biblicamente, isso é fato. O que é que você está plantando dentro de você? O que é que você está plantando na sua saúde? O que é que você está plantando espiritualmente? O que é que você está plantando na sua vida, nas suas emoções? O que é que você está plantando nas suas lembranças? Quantas pessoas eu conheço, eu sei que você também, quantas pessoas que caminham nessa vida sempre de cabeça baixa, de cabeça enfiada no chão, como se tivesse um peso de 1 tonelada, e psicologicamente tem sobre seus ombros, como se tivesse um peso sobre sua cabeça, e psicologicamente, emocionalmente existe esse peso. Por que existe esse peso? Por conta das sementes que foram plantadas. E você sabe, para cada grão de milho não nasce um grão de milho. Para cada grão de milho nasce um pé de milho com várias espigas. Não tem como rejeitar a colheita, mas isso é tremendo. Mas tem como mudar a semente. E isso faz toda a diferença. Mudar a semente, é isto que eu quero dizer para você. Comece a mudar as sementes que você tem plantado na sua alma. Comece a mudar, reveja. Isso tem base, parâmetro bíblico e tem base e parâmetro à luz do comportamento humano. Comece a mudar as sementes que você tem plantado na sua vida para que mude a colheita. E qual é a colheita, Lídia? Nesse contexto, minha querida, meu querido, a colheita são os seus comportamentos. Porque a maneira que você age é a forma que você se vê, é a forma da plantação da colheita que está dentro de você. É a forma que você vai agir. E a forma que você age é a maneira que você vai conquistar bons resultados ou resultados ruins. Aí eu te pergunto, quais os resultados que você tem colhido até agora? É uma reflexão. Eu estou aqui com você para te conduzir a uma reflexão sobre você, sobre sua vida. Não é um julgamento, é uma reflexão. Por favor, reflita, pense quais são os resultados. Nós estamos no mês de setembro, no ano de 2021. Nesses 9 meses do ano de setembro, que resultados? Se fosse colocar sobre a mesa, quais os resultados você iria apresentar sobre sua vida? Que tipo de resultados? Resultados bons ou resultados ruins? Resultados de sucesso ou resultados de insucesso? E é agora o momento da mudança. Querida, o momento da mudança precisa ser agora. Quanto tempo mais você vai esperar sofrendo? Quanto tempo mais você vai ficar indo e voltando? O dia começa, o dia termina e a mesma coisa. Não tem uma mudança positiva significativa. O dia começa, o dia termina, a semana começa, a semana termina, o mês, o ano começa e termina e você não vê mudanças na sua vida, você não conquista nada. Será que tá bom assim? Será que lá no fundo isso não te incomoda? Será que nós professamos alguma fé quando você fala com Deus em suas orações? Será que isso não te incomoda, não mexe com você? Isso precisa mexer com você, mas muito mais do que gerar um incômodo, é um incômodo saudável.
é fazer alguma coisa para mudar isso. E a mudança é você que pode fazer. Precisa entender isso, minha querida. Você que me assiste, é você. O poder está na sua mão, está em você. Você pode mudar essa situação. Esperar sempre pelo outro, você viu que não está mudando. Quanto tempo faz você está esperando? Quanto tempo faz que você está esperando? O momento da mudança é agora. E um dos primeiros passos é você entender que muitas das vezes, na maioria das vezes, a coisa não vai, não flui, não anda porque tem impedimentos. E esses impedimentos, pasme, você se é comprovado. Esses impedimentos não são externos, porque os impedimentos externos você consegue movê-los. As montanhas externas você consegue movê-las com as suas atitudes. Mas então por que esse impedimento não sai, Lídia? Porque esse impedimento na verdade está dentro de você. Do que você tem medo? O que te trava? O que está te impedindo de avançar? Do que você tem tanto medo? Que medo é esse? Pensa sobre isso. Da onde vem esse medo? Por favor, pense, é sobre você. Você é importante. Por isso eu estou aqui. Por isso você está aí. Da onde vem esse medo que não consegue terminar os estudos? Não consegue continuar o seu curso? Da onde vem esse medo? Que começa e não termina? Que fica só no campo da imaginação. Ah, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Tá, ótimo, mas faça. Não, mas eu não consigo, eu não posso, não dá, pra mim não dá. Eu tenho que esperar não sei o que, eu tenho que esperar não sei o que, eu tenho que esperar não sei o que. E da onde que vem esse impedimento? Na maioria das vezes, está dentro de você. E isso precisa ser desconstruído. Primeiro passo é você entender que esse impedimento está dentro de você. Que essa montanha, esse impedimento está dentro de você, na sua mente. Por isso, a nossa conversa nos primeiros 28 minutos. Depois você volta e reveja. E como mudar isso, Lídia? É possível? É. E como começo a mudar isso já que está dentro de mim? Tá, eu entendi. E como eu começo a mudar isso? Primeiro lugar, você assumindo sobre esse impedimento. Tá, beleza. Então, esse medo começou em algum ponto da minha vida. Esse impedimento, qual é o nome? Todo impedimento tem um nome. Primeiro, todo impedimento tem um nome. Qual é o nome desse impedimento? Volta um pouco na sua história. Aonde começou esse travamento na sua vida? Porque se não olhar para a raiz, não tem como saber aonde está a origem do problema. Onde começou esse impedimento? Peraí, tenho medo. Mas onde que começou isso? Quando eu tinha 20 anos? Quando eu tinha 15 anos? Peraí, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu refletir um pouquinho sobre mim. Peraí. Bom, pelo que eu me lembre, não, quando eu era criança eu era tão corajosa, tão destemida, mas acho que foi na adolescência. Acho que foi lá na adolescência, porque quando eu comecei, quando eu fui moça, quando eu já era moça, quando eu era moça eu era destemida, eu era corajosa. Peraí, foi naquela época, ó sua mente trazendo, conscientemente, querida, foi naquela época, foi depois daquele dia, depois daquele negócio que aconteceu, aquela situação que aconteceu. Então, primeiro ponto, você detectou o problema e segundo, a origem e agora você já começou a perceber aonde isso começou.
E é exatamente nesse ponto da sua vida onde isso começou, vou dizer assim, que foi a ruptura, a rachadura. E foi ali, a partir dali, que o seu comportamento começou a mudar. Que o medo começou a se avolumar e trazer o travamento para você. Pensa sobre isso. E agora, Lídia, o que fazer? Bom, se isso está na sua mente, então é no campo da mente que você vai travar essa batalha. É no campo da sua mente que essa batalha é como uma parede. Essa parede que foi construída desse impedimento nesse momento da sua vida, é exatamente nesse campo da sua mente que essa parede, essa batalha para desconstruir, para desmanchar essa parede, vai começar. O primeiro passo que você precisa, a primeira coisa que você precisa, acreditar em você. Olhar para esse momento da sua vida, e falar, começar a dizer, palavras têm poder. Lembra aquela referência bíblica no Evangelho lá em João? Jesus era a palavra, era o verbo é a palavra. A palavra tem poder. Quando Deus criou, para nós cristãos que cremos que Deus criou todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, foi com o quê? Com a palavra. A palavra dita, a palavra tem poder. Mas a palavra vai ter poder quando você acreditar no que você está falando. Você precisa dar poder à palavra. Acreditar no que você está falando. E eu vou falar o quê, Lídia? Você vai falar sobre si, sobre esse momento. Se for necessário, pegue uma caneta e escreva como se fosse uma carta para você mesma, contando tudo sobre esse momento. Tudo sobre esse momento da sua vida. E como é uma carta para você mesma, você pode abrir seu coração sem medo de escrever tudo, nos mínimos detalhes. Lídia, mas naquele momento me deu tanta raiva, me deu tanta dor, eu fiquei com vontade de falar isso, eu fiquei com vontade de dizer isso, eu disse ou eu não disse. Escreve. Mas é para escrever, não é para digitar. Um dos grandes mestres da matemática, um brasileiro, que morreu há 2 anos, me fugiu agora o nome dele, acho que eu tenho até o livro dele aqui na minha mesa. Ele estudou sobre a mente humana e ele fala a diferença de você digitar e escrever. Quando você escreve com as suas próprias mãos, você usa uma parte do seu cérebro e isso te força não apenas a lembrar, mas te força a gravar o que você está escrevendo. Quando você digita, o seu cérebro entra no automático e você só vai simplesmente fazendo. Então, por isso, escreva. Eu estou te ensinando. Escreva tudo sobre esse momento. Escreveu? Pegue e leia. Claro que você vai separar um momento só para você fazer isso. Sem ninguém te importunar, sem celular tocar, sem ninguém te incomodar, ok? Você leia. Você vai ver que você vai ativar a sua memória. A nossa memória, ela é organizada em a memória recente, né? A memória recente, a memória não tão recente, que é o consciente, o inconsciente, e o subconsciente, que é a memória antiga. Quando você escreve, você vai ativar. Pode fazer isso. Você vai lembrar, nossa, eu nem lembrava disso. Você vai ver quando você for começar a ler o que você escreveu. E escreva sem miséria, sem reserva. Escreva tudo sobre esse momento. Caramba, eu nem lembrava que isso aconteceu comigo. E agora que eu escrevi? Você vai ler. E agora que você leu, você vai escrever uma segunda carta para você. É uma das técnicas. As horas se foram, não dá para mim entrar em muitos detalhes, mas pode fazer isso porque funciona. Para você começar a trabalhar essa crença limitante, esse bloqueio, essa limitação. E como é uma coisa particular de você para você, você não corre perigo nenhum de ninguém saber e sair falando. Agora que você escreveu essa primeira carta, você vai escrever agora uma segunda carta. Deixa eu ligar aqui o computador. Você vai escrever uma segunda carta. E nessa segunda carta para você, o que você vai escrever? Você vai escrever exatamente o oposto desse momento. Você vai escrever todas as coisas que te fortalecem. Há uma referência bíblica bastante interessante lá em Filipenses, né, que Paulo
vai falar assim que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, nisso nós temos que pensar. Paulo está falando sobre o autoconhecimento e Paulo está falando sobre investir na nossa mente. Puxa, por que será que um apóstolo de Cristo vai falar sobre investir na mente se tudo na gente fosse só espiritual? Para você ver que não é espiritual, que nós somos um corpo, que temos uma mente e possuímos um espírito. Então, começa a escrever tudo aquilo que te fortalece. Tudo aquilo que te fortalece, que te traz força, que te traz coragem, referente a esse momento. Como que você deveria ter agido nesse momento que te bloqueou? E agora, Lídia? Agora que você tem essas duas cartas, você vai pegar essa primeira carta que você escreveu, esse momento de bloqueio e tudo que aconteceu nesse seu momento de bloqueio, e agora que você leu ela, você vai dizer para ela, você vai dizer para si, colocando fé nessas palavras que você está dizendo a seu respeito, acreditando em você mesma, em você mesmo, você vai dizer, hoje começa a mudar essa história. A partir de hoje isso não faz mais parte da minha vida. A partir de hoje o medo não faz parte da minha vida. A partir de hoje, o medo que eu aprendi, o medo que é uma emoção, e o medo não é ruim, ele é um estado de alerta, é um sinal amarelo na minha vida, para me manter em alerta, só que esse medo começou a se transformar num grande farol vermelho e começou a me impedir de avançar. A partir de hoje, esse medo volta a ser o que ele sempre foi na minha vida. Ele volta a ser apenas um sinal amarelo. E eu posiciono esse medo para de trás de mim. Porque nós somos compostos de energia. E esse medo, eu vou usar a força desse medo, que é uma emoção que eu tenho, pertence a mim, eu sou ser humano. Eu vou usar a força desse medo para me avançar, para me dar o próximo passo. E quem sabe, o próximo passo é você fazer exatamente isto, aquela atitude, aquela ação que até hoje você não teve coragem de fazer, porque o medo, que é uma limitação, como a gente viu desde o início, estava te bloqueando, estava te impedindo. Isso é maravilhoso. Depois que você fizer isso, você precisa começar a pôr em prática essas palavras que você disse. Você vai trazer poder a essas palavras, né? É como a fé, sem praticar, ela é morta. Você vai começar a praticar essas palavras que você disse. Você vai começar quando os pensamentos, porque entenda, quem sabe você passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá, a sua vida toda com esse bloqueio. Você há de concordar que não é escrevendo uma carta e falando que do nada isso vai ser transformado. A gente tem bom senso, ok? Eu trabalho aqui com transparência e verdade com você. Você precisa primeiro colocar no papel para você fazer o quê? Começar a mudar as palavras dentro da sua cabeça. E dia após dia, você vai começar a validar isso. Você vai começar a declarar. Faça isso por 10 dias. Faça pelo menos por 10 dias. Mas creia em você. Creia na sua história. Creia no seu potencial. Creia nas suas competências, nas suas habilidades. Creia no potencial que Deus colocou em você. E você vai começar a declarar todas essas coisas boas que você escreveu nessa carta. Você pode colocar até na tela do seu celular. Você vai começar a dizer, toda vez que a sua mente quiser dizer o contrário, toda vez que a sua mente que tinha sido programada até então para você não conseguir, não ir, não avançar, que você não pode, não dá certo, a partir de agora você vai, não, eu vou conseguir, eu posso. Eu vou conseguir, eu vou vencer. Eu vou fazer isso que eu preciso. Eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver essa questão. Eu vou conseguir. E eu estou me preparando para isso. E você vai ver, é fantástico. E você vai ver que um caminho novo vai começar a surgir. Primeiro, dentro de você. E a partir disso, você vai ver que é só uma questão de tempo. Que um caminho novo vai começar a surgir diante dos seus olhos, na sua vida. Porque nós trazemos para a nossa vida aquilo que as nossas sementes que foram plantadas e agora cresceram, entregam. Dependendo daquilo que você tem plantado, é o resultado daquilo que você tem colhido. É hora de mudar as sementes.
é hora de trocar o tipo de semente que você tem plantado para que você possa ter outro tipo de colheita. E o melhor lugar para plantar as sementes é dentro de você, é na sua alma, no seu coração. Troque a semente do medo pela semente da fé. Troque a semente do desânimo pela semente da coragem. Troque a semente da impossibilidade pela semente da possibilidade. Troque a semente da dúvida pela semente da fé. Troque as sementes que sabe você tem plantado da amargura pela semente da alegria. Troque a semente da mágoa, da dor, do ressentimento pela semente do perdão. É você quem decide como que vai ser o seu futuro. E o futuro começa daqui 1 minuto, dependendo da semente que você começar a plantar. Então, comece a desconstruir essas paredes de limitações que foram construídas dentro de você, para que você, com a mesma força, a força é a mesma, a fé é a mesma, você é a mesma pessoa. O que vai mudar é o que você vai fazer, atenção, é o que você vai fazer com o resultado daquilo que você tem colhido. O que vai fazer a diferença é o que você vai fazer com isso que está acontecendo. É como aquele dizer referente aos limões. Eu sei que você já ouviu, mas eu quero fechar com essa fala referente aos limões. 3 perfis de pessoas. As 3 pessoas passando dificuldades na vida estão olhando para meia dúzia de limões em cima da mesa. O fracassado olha para meia dúzia de limões e fala: vou fazer o quê? As coisas já estão tão difíceis para mim e agora a vida me entrega limões para terminar de amargar, de azedar a minha vida. Falas do fracassado. O segundo perfil, a outra pessoa que está olhando para os mesmos 6 limões, diz para os outros colegas: olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 6 limões e eu vou fazer uma limonada, porque eu preciso trazer líquido para minha vida e quem sabe, através dessa limonada, conseguir vender para mim poder conseguir um dinheiro e sair daqui. Falas de uma pessoa que tem uma visão de empreendedorismo. O terceiro perfil, a pessoa está olhando os mesmos 6 limões diante da dificuldade, da mesma dificuldade que os outros 2 estão passando. A terceira pessoa olha os mesmos 6 limões e essa pessoa pensa o seguinte: quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer com esses limões. Eu vou pegar esses limões, eu vou fazer uma limonada com o caroço. Eu vou plantar esses caroços, vai nascer os pés de limões. E eu vou, além de me alimentar, vou vender, vou conseguir dinheiro e eu também vou ter outros pés de limões. Para mim continuar crescendo, evoluindo e prosperando. Porque esses limões, para mim, é solução. Como você está vendo a dificuldade que está diante de você? A forma que você enxerga a solução ou não dessa dificuldade vai refletir exatamente a forma que você está por dentro. Como que você está por dentro? Você enxerga a solução ou só enxerga problema? A solução que você enxerga é uma solução para agora e acabou? Ou é aquela solução que você resolve não apenas a questão de agora, mas você está conseguindo enxergar lá adiante? Você está conseguindo enxergar não apenas o suco, a limonada, não apenas o limão e não apenas a limonada, mas além do limão e da limonada, você está conseguindo enxergar os pés de limões que você vai plantar para continuar vencendo. Mude a sua perspectiva. E a perspectiva
o modo de você ver a vida só muda quando você começar a mudar a sua forma de pensar. E a forma que você pensa está totalmente relacionada aos bloqueios que você tem. Óbvio, quanto mais bloqueios se tem, mais difícil vai ser para se ter uma clareza de visão. A gente só tem um campo de visão claro, um campo de visão aberto, quando os bloqueios são retirados. Decida começar a eliminar esses impedimentos, essas limitações na sua vida, na sua mente. Obrigada pela sua atenção, um abraço a todas vocês que estão comigo, ok? Pense sobre isso, é uma live rápida até de reflexão. Nosso próximo encontro é segunda-feira que vem, às 8 da noite. Um abraço a todos, fique com Deus, até nosso próximo encontro e obrigada pela sua companhia.